Olá pessoal, e o assunto hoje no nosso Papo de Doutor é nutrição e movimento, a importância da mobilidade no envelhecimento. Para esse papo nós teremos a presença da doutora Miriam Najas. Antes de apresentá-la, só queria lembrar a todos vocês, sigam o nosso canal no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho para saber de próximos episódios e sempre que você quiser pode ouvir esse episódio lá no nosso podcast. Bom, doutora Miriam, prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, senhora, por estar aqui conosco. Bom, para apresentar a doutora Miriam, ela é nutricionista, docente da disciplina de geriatria e gerontologia da Escola Paulista de Medicina e vai conversar então conosco sobre esse assunto tão interessante, nutrição e movimento. E aí, doutora Miriam, nutrição e movimento tem tudo a ver? No fundo tem, né? Porque a gente só consegue se manter em movimento se tivermos, obviamente, um combustível, um substrato para o nosso corpo conseguir se mexer. Toda a movimentação do nosso corpo, ela só se dá se nós tivermos exatamente o alimento fazendo essa máquina funcionar, né? Então, se a gente imaginar o corpo como uma máquina, vai dar tudo certo. Perfeito. Já que a gente está falando de envelhecimento, né, de mobilidade, a gente sabe que envelhecer bem é fundamental. Qual é o ponto de vista da nutrição em relação a essa questão, né, de envelhecer bem, ter relação com o movimento e a mobilidade? Essa pergunta ela é muito boa para a gente conseguir ter essa oportunidade aqui de dizer o seguinte. Em saúde pública, quando nós estudamos saúde pública, que é a saúde da população geral, a gente gasta a saúde, todos nós, isso é uma coisa muito dita na saúde pública, todos nós gastamos a alimentação, a saúde, a nossa saúde do jeito que quisermos. Então, na verdade, a hora que eu penso neste processo todo de envelhecimento, como é que a nutrição vai dar esse impacto, inclusive com a mobilidade, eu tenho que imaginar como é que eu gastei a minha saúde antes, como é que era a minha vida antes desse meu envelhecer. Então, eu posso ter feito a minha vida, gastei a minha saúde toda com muita rapidez e a hora que eu chego aos 60, aos 65 anos, eu vou precisar fazer alguma coisa para melhorá-la. Ou não, eu consigo economizar e mantenho esta minha saúde muito boa até os meus 75, 80, 85 anos. Então, isso que dá um diferencial, na verdade, muito grande quando a gente fala de idoso. Quando nós pensamos nas pessoas mais velhas, pensamos nessas pessoas mais idosas, e algumas pessoas a gente olha e fala, nossa, fulano está ótimo. Aí você olha uma outra pessoa da mesma idade e fala, nossa, essa pessoa tem mais doença, ela tem mais incapacidades do que uma outra pessoa. Então, isso está ligado a essa função aí que nós temos, essa capacidade que nós chamamos de capacidade funcional, que na verdade é a possibilidade que nós temos de viver ou envelhecer bem. A nutrição é um ponto absolutamente importante desta função, para a manutenção desta função durante a nossa vida como um todo. Então, na primeira pergunta que você me fez, tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver, é ela que nos mantém em movimento. Então, se cada um de nós aqui pensar, como é que você quer envelhecer? Ninguém quer envelhecer numa cadeira de rodas. Ninguém quer envelhecer numa cama. Nós queremos envelhecer bem, nós queremos envelhecer em atividade, fazendo atividade física, convivendo com as pessoas. Então, a alimentação é como se ela fosse a base para que a gente conseguisse fazer tudo isso. E ela é absolutamente fundamental. Acho que a nutrição ao longo da nossa vida é como se fosse uma caderneta de poupança e eu tenho que ir guardando, tenho que me preparando, seria isso? Isso, exatamente. Agora, isso também não quer dizer que a gente tenha que ter uma vida que não faça algumas extravagâncias, isso é normal na vida de todos nós, isso não é problema nenhum. O problema é quando nós gastamos mais do que efetivamente nós temos de consumo. Então, isso sim vai fazendo uma situação ruim. E tirando só essa parte específica da nutrição, nós temos que pensar nas outras situações, no controle de medicamento, o controle de doenças, a busca sempre ao seu médico, ter sempre um cuidado com a sua saúde geral. Então, esse cuidado é que vai junto com a alimentação nos dar o envelhecimento. Nós não vamos evitar a doença, né? Lógico, a gente não consegue impedir que uma pessoa fique doente, mas a gente pode melhorar muito o impacto
desta doença, que pode vir a acontecer. Mas inclusive atividade física, sem né? dúvida. E aí eu até aproveito, então, a nutrição pode impactar no meu movimento. Claro, sem dúvida nenhuma. Impacta muito. Porque aí a atividade física é o gasto que eu estava te falando anteriormente. Então, esse gasto que o meu corpo faz com o exercício, ele tem que ser reposto. E aí a gente repõe isso com alimentação, com todos os grupos de alimentos, com os carboidratos, com as proteínas, com os lipídios e etc. Ou seja, transformando isso em alimento, é com arroz, com feijão, com carne, com legumes, isso tudo preparado com pouca gordura, evitando os excessos de gordura, mas tudo preparado com gordura. Isto refaz aquele gasto que eu tive com a minha atividade física. E aí entra uma questão, por exemplo, que eu posso utilizar suplementos para poder me ajudar nessa composição toda que eu vou fazer do meu corpo. Neste momento, eu estou olhando para o meu futuro. A hora que eu estou fazendo atividade física, eu estou olhando como eu vou envelhecer. Muito bom. E já que eu estou falando em envelhecer, do ponto de vista nutricional, a nossa população no Brasil, como está a população idosa no Brasil do ponto de vista nutricional? Pois é, a gente aí tem um problema. Nós estamos chegando, infelizmente, aos 60 anos com um percentual de idosos, vamos chamar de pessoas com mais de 60 anos, com excesso de peso. 30% da nossa população tem excesso de peso, algum excesso de peso. Isso tem um lado ruim. E temos 20%. Nós já vamos voltar a falar disso. Temos 20% dessa população com baixo peso. Enfim, uma quantidade de reserva corporal baixa. Então, nós temos 20% que nós consideramos como uma reserva baixa, mas é um desnutrido, vamos chamar assim, e 30%, ou seja, 50% da nossa população tem algum desvio, seja para menos, seja para menos ou para mais. Os dois extremos são ruins. Os dois extremos. Nenhum dos dois a gente quer que aconteça. Mas que momento que eu vou evitar isso? É o momento da minha vida adulta. Então, se nós não podemos querer mudar isso na hora que a gente chega à terceira idade. Nós temos que comer bem e manter isso adequado, manter o peso adequado e o nível de atividade física adequado até chegar nessa fase, nessa época da minha vida, onde tudo isso vai ser muito importante. E aí, por quê? Porque o excesso de peso ele vai impactar no movimento muito fortemente. O excesso de gordura corporal, ela vai permeando, ela vai fazendo uma entranha na massa muscular. E aí o meu músculo diminui. Aí o meu músculo, ele diminui de tamanho e ele, além de diminuir de tamanho, ele tem uma função ruim. Ou seja, mesmo que eu tente fazer exercício físico, eu não consigo. E o músculo aí é importante demais no nosso movimento, né? Ele está lá fazendo a ligação com os nossos tendões. Então, é ele que dá os nossos movimentos em pé, em joelho, etc. Isso vai ter um impacto muito grande. Então, olha você, o excesso de peso complica nosso músculo, porque ele vai ficar impermeado de gordura, que vai diminuir a força desse músculo e, obviamente, vai mexer com os meus tendões. E aí, por que todo mundo se machuca? Que aí, não, resolvi, vou fazer exercício. Aí a pessoa vai lá, faz um mês de exercício e se machuca. Por quê? Porque não tinha essa quantidade de músculo suficiente para fazer isso. Ou seja, para a mobilidade que nós tanto precisamos. Então, o movimento do nosso corpo, ele é muito importante que ele seja cuidado a vida toda. Inclusive, quando estamos mais velhos, de forma até mais intensa. Porque eu brinco sempre, nós podemos passar a vida inteira. Você pode não gostar de atividade física e você pode passar a vida toda sem querer fazer exercício. Mas quando você fizer 50 anos, acredite, gostando ou não, comece a fazer o exercício. Porque é isso que vai te manter com uma mobilidade adequada o restante da sua vida. O restante de tempo que você tiver para a sua vida, porque a gente não sabe quanto tempo teremos. Mas o restante de tempo, que pode ser 30, 20, 30, 40 anos, que o indivíduo pode chegar a 90, hoje nós temos muitos nonagenários no nosso país, imensamente, nós podemos viver esses 20, 30, 40 anos, a partir dos 50, muito bem, se tivermos essa preocupação com o excesso. E a baixo peso é a mesma coisa. Se você pensar no baixo peso, o indivíduo vai chegar aos 60, 70 anos com uma quantidade de massa muscular muito baixa,
ele também não consegue fazer a mesma coisa. Um por excesso e o outro por falta. Perfeito. Mas os extremos são ruins. Bom, quem quiser saber um pouquinho mais a respeito desse assunto de músculo, né, a sarcopenia, que é uma questão muito relacionada, acessa aqui e a gente te manda lá para o nosso outro episódio, onde a gente bateu um papo com a doutora Miriam sobre isso. Só para eu entender uma coisa aqui que eu fiquei pensando. Então, eu tenho um músculo entremeado com gordura no obeso, né, no sobrepeso, e tenho um músculo sem essa gordura e até muito frágil, né? Isso. A suplementação nesses casos, assim, eu imagino que talvez a suplementação no obeso não vai fazer a mesma eficácia por causa dessa gordura envolvida ali. Tem alguma relação? Não tem. Ela vai fazer sim, ela inclusive melhora bastante isso, porque o que nós não podemos nunca é tentar fazer esse indivíduo perder peso, porque nós corremos o risco dele perder músculo. Então, nós temos que ter muito cuidado. Isso é um profissional muito específico que pode fazer, o nutricionista mesmo que pode orientar essa perda de peso. Porque se ele perder massa muscular, aí é complicado. Mas quando eu suplemento, eu vou suplementar os feixes musculares, mesmo com aquela gordura, eu consigo aumentar essa quantidade de músculo. E a função dele vai melhorando cada vez mais que eu faça exercício bem orientado. Quanto mais eu me exercito, mais eu vou conseguir melhorar essa função desse músculo que eu tenho. É exatamente esse ponto que eu queria tocar, porque aí vem uma importância muito grande de um profissional mesmo acompanhando esse paciente, porque o que acontece? Eu não posso correr o risco de fazer dietas de qualquer maneira nessa idade e começar a ter a perda de massa muscular. É isso. Então, a orientação é imprescindível. É imprescindível, sem dúvida nenhuma, porque se você faz uma orientação geral, enfim, retire determinados alimentos, né, que é muito comum as pessoas, não coma carboidratos. Se eu faço uma orientação dessa, esse desequilíbrio na alimentação desse indivíduo que é obeso vai piorar a perda de massa muscular dele. Ela não melhora, ela piora. Então, eu tenho que conseguir fazer com que esse indivíduo perca peso, comendo todos os 3 grandes grupos que nós chamamos de macronutrientes, essa palavra esquisita, mas ela só quer dizer carboidrato, proteína e gordura, simplesmente. Mas eles têm que existir os 3 numa quantidade adequada para que aquele músculo se mantenha e a gente consiga fazer com que ele reduza somente a gordura. O equilíbrio é fundamental. O equilíbrio é fundamental, isso mesmo. E do outro lado, acho que você falou uns 20% estão desnutridos aproximadamente. Isso. E muitas vezes as pessoas não notam essa desnutrição, acham que desnutrido é só aquele indivíduo institucionalizado, e não é, né? Não. Então, esse é outro ponto bem importante você ter tocado. A magreza também, como a gente acabou de falar, os extremos são ruins. A magreza, que também é muito cultuada, que também todo mundo, não, tem que ser muito magro, muito magro. A magreza excessiva também é muito ruim. E aí, longe da doença, eu não estou dizendo agora da doença. A magreza, no envelhecimento, ela vai ter essa perda de movimento, que é um impacto muito grande na funcionalidade desses pacientes. Então, nós não devemos ficar muito magros, porque este momento eu preciso ter reservas, o meu corpo precisa de reservas para qualquer evento que ele venha ter. O meu organismo sabe que eu tenho já 70 anos e ele precisa dessas reservas. Então, ser muito magro tem uma chance muito grande de eu realmente perder muita massa muscular. E aí eu vou me machucar, porque as minhas articulações não vão ter nenhuma resposta. Perfeito. Então, a gente consegue entender a importância da nutrição. E aí, para fechar, eu queria saber isso. Então, do ponto de vista da nutrição, o que eu devo fazer para manter esse indivíduo com movimento, com mobilidade? Como que eu vou atuar? Essa é o que a gente precisa pensar, assim, olha, o que significa esse cuidado que eu tenho que ter para o envelhecimento geral. Aí não é só o envelhecimento por parte da alimentação, mas a questão do envelhecimento geral, que nós temos que conseguir manter essa nossa interação, fazer uma integração social, que é muito importante, ter um bom relacionamento com os familiares, com os amigos, manter a nossa mobilidade, a nossa vitalidade que está ligada à alimentação. Então, quando eu falo de vitalidade nesses itens que eu estou citando para vocês, eu estou falando exatamente da alimentação, que é muito importante. Eu estou falando da gente conseguir manter a audição, eu estou falando da gente conseguir manter a visão, o cuidado com a própria saúde.
Mas os 2 pontos, que é a audição e a visão, são fundamentais no nosso envelhecimento, absolutamente fundamentais. Tem um impacto muito grande no isolamento social. Então, cada vez que eu me isolo, eu vou ficar com mais... Quanto menos eu escuto, mais eu me isolo. E aí, quando eu me isolo, eu não consigo mais manter essa minha interação. E essa começa a ser um grande ponto de não envelhecer bem, de não ficar bem. E aí, na sequência, se eu fico parada, eu perco a mobilidade. E se eu perco a mobilidade, aí eu começo a ter... tudo no nosso corpo é como se ele fosse uma engrenagem que, se eu paro algum deles, eu não consigo retomar. Então, para envelhecer, para ter uma situação boa, manter uma boa nutrição, manter um bom movimento, uma coisa vai puxar a outra. Se eu me movimento, eu sinto fome, eu sinto vontade de comer. Se eu me movimento, eu consigo interagir com todas as pessoas. Se eu me movimento, então tudo parte do meu movimento. E aí eu consigo fechar todas as situações que vão me dar um envelhecimento bem adequado. Ótimo. Então, pessoal, tá vendo? Movimento e nutrição, tudo a ver. Queria agradecer mais uma vez sua presença, doutora Miriam. Foi um papo muito gostoso, muito bom falar sobre esse assunto. E queria, então, suas palavras finais aí para o nosso público. Mas então, agora é fácil fechar, né, com essa nossa conversa aqui. Vamos nos manter sempre ativos, né? Vamos nos manter todo mundo comendo bem e fazendo atividade física e mantendo-se em movimento e, fundamentalmente, cuidando da própria saúde. E cuidar da saúde não é simplesmente ir ao médico. É ir ao médico, é tomar remédio direito, é se cuidar de verdade. E a hora que você faz isso, você vai ficar muito bem. Então, esse é um ponto fácil para a gente pensar assim, vamos manter nossa movimentação e nossa independência. Porque nós temos duas coisas importantes, que é a autonomia, que é toda a cognição, porque a gente tem que saber usar a nossa cabeça, nós temos que manter a nossa cabeça sempre ativa. Então, isso chama-se autonomia. E a independência chama-se exatamente essa minha decisão para tudo, a minha independência de ir e vir. E essa independência é o que a gente precisa buscar. Maravilhoso. Muito obrigado, doutora Miriam, mais uma vez. Tá vendo, pessoal? É isso aí. Cuidar da saúde de forma integral. O biológico, né, que é o físico, o psicológico e o social. Para uma saúde boa e um envelhecer muito melhor ainda. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos. Só lembrando, continue seguindo nosso canal no YouTube, ative o sininho para saber e receber outras notificações de próximos episódios. Deixe lá seu like, curta esse vídeo. E sempre que você quiser, vá lá no nosso podcast e ouça esse bate-papo maravilhoso no Papo de Doutor. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.